CBN Brasil. Bom, voltamos com política. Está conosco agora o senador Cássio Cunha Lima, que é do PSDB da Paraíba, líder do partido no Senado. Senador Cássio Cunha Lima, muito boa tarde. Boa tarde, Sandberg. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Muito obrigado pela sua atenção. A primeira pergunta é óbvio, o PMDB vai para um governo Temer em que condições? O PSDB tem uma posição de muita responsabilidade com esse momento grave do Brasil e nós não podemos deixar de contribuir para que essa crise seja abreviada. Poucas pessoas conhecem essa crise tão profundamente quanto você, Sandberg. E agora o que nós queremos é participar dessa construção de saída para a crise em novas bases. Primeiro, tendo uma relação institucional, para que o PMDB não faça com o PSDB o que o próprio PT fez com o PMDB. O próprio vice-presidente foi vítima de uma sabotagem enorme dentro do governo do PT. Esse é o primeiro ponto. O segundo aspecto é que possamos mudar a base da coalizão política. Não está escrito em lugar nenhum que partido político obrigatoriamente tem que indicar nomes para compor o governo. Essa é uma lógica distorcida que surgiu de alguns anos para cá e que foi a porta de entrada para todo esse esquema de corrupção que se montou no governo federal. Cada partido indicava um ministério, desse ministério transformava num feudo, desse feudo criava as condições para financiamento de campanha, para enriquecimento ilícito e gerou toda essa distorção. A prerrogativa de indicação e escolha de ministro deve ser do presidente da República, que pode, a partir do seu critério, buscar nos partidos os seus auxiliares. E não o inverso, onde a lógica é que cada partido tem que ter um ministério, tanto é que quanto mais surgiam partidos, mais ministérios tinham que ser criados. E para finalizar, outra coisa que nós desejamos discutir no caráter programático diz respeito a esse ajuste fiscal, a diminuição do tamanho do Estado, um critério claro de meritocracia e ações objetivas para melhorar a produtividade da economia brasileira. De nada adiantará fazer um ajuste fiscal se não olharmos na outra ponta para essa força motriz que puxa essa carruagem pesada chamada Estado. A força de tração que puxa essa carruagem chamada Estado é a economia privada, que precisa se transformar em algo mais moderno, competitivo e produtivo. A partir dessas bases, iremos contribuir com certeza com o país. Agora, senador Cássio Cunha Lima, o senhor falou o que tem acontecido, e o que aconteceu com frequência é esse tipo de relação bem promíscua, né, como o senhor comentou. Quer dizer, um partido entra para a base, ganha o ministério, e aí o ministério fica lá dele. Às vezes nem o ministério inteiro, né, fica um pedaço para cá, Secretaria Executiva por outro lado e tal, essas coisas todas. Agora, aí o senhor diz, não, o PSDB quer fazer com o PMDB uma relação institucional. Bom, havendo uma relação institucional, imagino que seja em torno de programas, né, o que vai ser, programas e tal. Havendo uma relação institucional e não aquela do varejo, se chega à seguinte conclusão: o PSDB tem quadros importantes, inclusive quadros que já foram testados no governo Fernando Henrique e em governos estaduais pelo país, inclusive no seu. Não é, portanto, havendo uma relação institucional, não seria a coisa mais lógica do mundo que o PSDB indicasse nomes tendo, por exemplo, o PMDB chega à conclusão de que tem que fazer um ajuste fiscal, tem que fazer privatização. Bom, quem é um sujeito que pode fazer concessões e tal? José Serra, por exemplo. Então indica. Por que não pode indicar nessas circunstâncias? É porque eu acho que a gente estaria invertendo a lógica. Eu acho que se a iniciativa for do presidente de convidar qualquer um dos quadros, inclusive o José Serra, não haverá resistência, nem veto, nem oposição do partido. Pelo contrário. Mas o partido não pode ficar se oferecendo para compor o governo, porque o que nós queremos, num primeiro momento, é contribuir para a mudança dessa lógica, que foi o que eu comentei na primeira resposta. Não cabe aos partidos ficar indicando nomes, cabe ao presidente encontrar nos partidos os nomes que ele possa achar que contribui para o perfil de governo. Não sei se eu estou sendo claro na inversão do polo. Esse polo distorcido que cada partido tem que indicar um nome é que gerou essa distorção. Então eu acho que é natural que você, a partir dessa relação institucional,
dos programas, dos valores, dos princípios, sim, possa ter quadros convidados para compor o governo. Não vejo mal nenhum. Mas aí não fica assim uma coisa meio cínica, dizendo o seguinte, não, se o senhor quiser convidar os meus correligionários, tudo bem, o senhor convida, mas é responsabilidade sua, eu não tenho nada com isso. Quer dizer, que se o governo for mal, fala, eu não tenho nada com isso. Não é meio, eu entro do governo, mas eu não entro? Não acho que fica cínica, fica ética, fica decente. Fica o que o mais Brasil precisa de decência. Tá certo, mas não fica assim, eu não fica o PSDB dizendo o seguinte, olha, o presidente Temer, se quiser convidar a gente do PSDB, tem problema nenhum, mas é responsabilidade sua, se eles fracassarem, não é problema nosso. O Sadeberg, eu acho que eu não estou me fazendo entender. A responsabilidade do partido será integral. Com ou sem participação no governo, nós estaremos dando apoio congressual, aprovando as medidas, dando a sustentação que o governo precisa. Isso não está condicionado a cargos. Já houve um tempo no país, e esse tempo não é tão distante, que partidos apoiavam o governo sem ministérios. Então é reverter essa lógica que para apoiar o governo de forma leal, de forma sincera, tem que ter ministério. Não está escrito em lugar nenhum que assim funciona. Então, ao invés de ser algo cínico, me desculpe a discordância, é algo ético, é algo decente que pode melhorar as relações políticas do Brasil, que estão completamente apodrecidas e deterioradas. Eu acho que é mais uma contribuição que o PSDB dá para a melhoria dessas relações políticas do Brasil. Mas se o presidente Michel Temer chegar por dentro, desculpa a insistência nesse ponto, mas é uma questão importante. É uma questão importante porque se a gente olhar bem, os cargos que estão, as pessoas que estão sendo indicadas para ministro, até aqui, acho que todos já tiveram ou no governo Dilma ou no governo Lula. É verdade. Quer dizer, o que seria uma novidade, digamos, quadro novo, seria quadro do PSDB. Se o presidente Michel Temer chegar e disser o seguinte para o Aécio Neves, você não tem aí para me indicar alguém para fazer uma privatização aí das concessões, das obras, etc., o senador Aécio Neves não indica? Não, pode-se conversar sobre isso. Eu acho que a conversa não chegou a esse ponto. Ontem, tanto eu como o líder em Baçaí, atendendo ao convite do vice-presidente, estivemos com ele à noite na vice-presidência. Já hoje pela manhã o vice-presidente esteve com o senador Aécio Neves, e esse é um processo de construção. Você não faz isso de um momento para outro, até porque nós tínhamos essa preocupação de deixar claro que queremos discutir programas, propostas, deixar muito claro isso, além dessa relação institucional, porque o nosso temor é que fosse uma construção de apoio no varejo, com bancada da Câmara, com bancada no Senado, no modelo antigo que não dá certo. Então, a partir daí vai ser discutido isso com naturalidade, sem que isso seja um pré-requisito ou uma pré-condição para que a ajuda, o apoio seja dado. É isso que eu estou querendo deixar claro. E o que o vice-presidente Michel Temer disse para o senhor? Qual foi o outro tema da conversa? Olha, conversamos sobre, em primeiro lugar, esse aspecto que já tratei, não precisa repetir, onde eu disse claramente: presidente, o vice-presidente, o que nós queremos é que o PMDB não faça conosco, o PT fizeram com vocês. Isso ficou muito claro. E aí a necessidade de se pontuar uma reforma de Estado, sobretudo redução de ministérios que não tem um valor fiscal, uma economia efetiva, você conhece esses números profundamente, mas tem um significado simbólico, pedagógico importante, para que a gente possa caminhar nessas duas trilhas. No equilíbrio das contas públicas, que é um dever imprescindível, que vai demorar algum tempo, não vai ser feito do dia para a noite, preservando-se programas sociais. É importante deixar claro que a nossa posição é no sentido de acabar com esse terrorismo, de que Bolsa Família vai acabar, você pode ameaçar a vida das pessoas de forma irresponsável dessa maneira. E por outro lado, Sadeberg, a começar por uma simplificação do sistema tributário, criar um ambiente de melhor competitividade e de maior produtividade para a nossa economia. Nós não vamos chegar a lugar nenhum se fizermos todo o ajuste fiscal do mundo e a economia brasileira tiver uma âncora que aprende no fundo do mar, sem que ela consiga competir globalmente e possa melhorar a sua produtividade. Eu acho que esses são os dois grandes desafios e são as duas grandes contribuições que o PSDB pode oferecer ao país nesse instante. Contribuir no ajuste fiscal, na diminuição do tamanho do Estado, na meritocracia, na qualidade de serviços públicos, mas, por outro lado, trabalhar firmemente para que a economia brasileira ganhe em produtividade e se torne mais competitiva.
Em termos de assuntos assim mais específicos, senador Cássio Cunha Lima, senador pela Paraíba, líder do PSDB, tem alguma decisão já tomada, no caso do PSDB, sobre reforma da Previdência, um tema que está aí presente a todo instante? Isso tem que ser discutido, não há mais como adiar esse tema. A forma que será feita isso deve-se aguardar a composição do próprio governo, que o presidente, o vice-presidente Michel estará fazendo com sua equipe, para que possamos analisar, se for o caso, aprimorar a proposta, mas é um tema que não pode ficar fora da pauta. É uma necessidade imperiosa. O PSDB tem posição a respeito dos dois temas cruciais, que são a idade mínima para aposentadoria e a desvinculação do salário mínimo dos benefícios da Previdência. São temas até levantados por gente próxima ao Michel Temer. Quanto à questão da idade mínima, acho que a gente consegue construir consensos, até porque os técnicos apontam para uma possibilidade de uma transição que não impacta naqueles que já têm suas expectativas estabelecidas. Porque você não pode imaginar em trazer uma proposta que não tenha chance alguma de ser aprovada no Congresso Nacional. Aí você malha em ferro frio. O outro tema, que é um tanto mais complexo, vai precisar de um amadurecimento nas bancadas partidárias, mas não pode ser de forma nenhuma um tema proibido, um tema vetado. Tudo isso tem que ser enfrentado. Agora, não pode ser enfrentado, na minha opinião, e aí eu falo em caráter estritamente pessoal, não estou falando em nome da minha bancada, nem tampouco do partido, porque não discutimos isso ainda. Na minha visão, não pode ser visto esses problemas de maneira estanque, de forma isolada. Você vai ter que ter o conjunto das medidas e, a partir daí, ter um compromisso, uma pactuação no Congresso com os líderes partidários para que essa pauta, esses temas sejam discutidos de forma corajosa, com transparência, com a participação de todos os atores envolvidos na sociedade, para que tenhamos a possibilidade de vê-las aprovadas no Congresso. Tá certo. Uma última pergunta, senador Cássio Cunha Lima, a participação mais citada aqui no mercado, o senador José Serra, tem alguma informação sobre isso? Olha, quem já foi candidato 2 vezes a presidente da República, já foi governador de São Paulo, prefeito de São Paulo, está apto a exercer qualquer função. Não tive nenhuma confirmação de convite. Ontem o vice-presidente fez questão de deixar claro que até agora não convidou formalmente ninguém. Até porque ele disse, olha, eu tenho que respeitar a decisão do Senado. E é natural. Mas, ao mesmo tempo, ele não pode fazer de conta que nada está acontecendo. Pois é. Ele fica no fio da navalha, porque, ao mesmo tempo, ele não pode atropelar a decisão que o Senado tomará. Mas pode ser que no dia 15 de maio ele seja presidente. Tem que estar pelo menos com um eixo e um esqueleto central de governo montado. E é por isso que ele faz essas conversas. Mas maneja isso com muito tato, com muito cuidado, para não parecer tão depressa que seja assodamento, nem tão devagar que seja letargia, covardia. Covardia não é o caso, mas uma letargia. Então, esse tempo de condução desse processo cabe tão somente ao vice-presidente, que é um homem maduro, um homem experiente, e acredito eu que ele está conduzindo bem até aqui. Tá certo. Senador Cássio Cunha Lima, nosso ouvinte aqui, o Ivan Matias, ele disse que eu estou forçando a barra da entrevista, e se eu tiver, o senhor... Me desculpe, mas o nosso problema aqui é só obter informações. Não, que o senhor teria forçado a barra da entrevista? Não, em momento nenhum. Não, o ouvinte disse que eu estou fazendo isso. Não, eu acho que o senhor não forçou a barra, não. Acho que a entrevista foi boa. Tem que apertar o entrevistador também. Tá bom. O entrevistado, melhor dizendo. O entrevistado é para ser apertado, não é para ser alisado, não. Tá, é da lógica da entrevista. Da como a gente diz no jornalismo, não há perguntas inconvenientes, há respostas inconvenientes. Isso, é verdade. Tenho muito respeito do seu trabalho e sou, sem nenhum favor, pode parecer uma coisa melosa, como tantos milhões de brasileiros, profundo admirador do seu trabalho e da sua competência. Senador Cássio Cunha Lima. É um privilégio ser entrevistado por você, Saneberg. Muito obrigado. Senador Cássio Cunha Lima, senador pela Paraíba, muito obrigado por sua entrevista aqui na CBN. Trabalho. Até a próxima.